Imagine a cena: as colinas de Moriá, o ar frio do amanhecer e o som de passos silenciosos, misturados com a dor invisível no coração de um pai. Um homem idoso, Abraão, pai de nações, caminha ao lado de seu filho, Isaque. Eles levam madeira e fogo para um sacrifício. Por anos, Abraão esperou pelo filho da promessa, o herdeiro que Deus havia prometido. E agora, a ordem é incompreensível. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi. Não há lógica, não há razão humana que justifique tal ato. Mas Abraão obedece, sem questionar, sem hesitar. Ele caminha com a dor de um pai e a fé de um crente. Mas quem é este Deus que exige uma prova tão extrema? Ele é o Deus que provê e que testa, cuja história, breve e dolorosa, é a chave para desvendar a fragilidade da lógica humana, quando confrontada com a soberania divina. Abraão, o pai da fé, é exposto a uma das maiores provações já registradas. Por que a Escritura nos apresenta um pai tão devotado e o expõe a um dilema de vida ou morte? A verdade é que este não é um simples conto de violência e sacrifício. Sua história é um farol de fé inabalável, um elo crucial que ilumina a soberania de Deus e o poder da obediência. Mergulhe nesse mistério para ver como a atitude de Abraão nos revela verdades eternas sobre como Deus age em nossas vidas. No terceiro dia de viagem, Abraão levanta os olhos e vê o lugar que Deus lhe havia falado. A poeira da jornada e o peso da decisão pairavam no ar. Foi nesse cenário de desolação e sacrifício que o impensável aconteceu. Isaque, o filho da promessa, pergunta: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta perfura o coração de Abraão, mas sua resposta é a mais poderosa demonstração de fé da Bíblia. Ele não se intimida. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa declaração não é apenas uma frase de esperança, mas um ato de total rendição e confiança. Essa decisão radical nos ensina uma lição crucial. A fé não é uma barganha. Ela não está condicionada à nossa compreensão. Abraão não disse: eu vou se Deus prometer me salvar. Ele se entregou a Deus, disposto a enfrentar o impossível em favor da obediência. Essa é a essência da verdadeira adoração. Servir a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz por nós. Sua atitude demonstra que a obediência a Deus vale mais do que a própria vida e qualquer privilégio ou segurança que o mundo possa oferecer. Abraão constrói o altar, coloca a lenha e, com o coração partido, amarra Isaque e o deita sobre o altar. A mão dele, que tantas vezes acariciou o filho, agora segura a faca. Ele a levanta, pronto para cumprir a ordem. Mas no último instante, uma voz do céu o interrompe. Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. A intervenção divina não foi um golpe de sorte, mas a manifestação do poder de Deus que desafia todas as leis da lógica humana. Mas o milagre não para por aí. A história foca não na dor de Abraão, mas na provisão de Deus. Ela nos mostra que, em meio ao sofrimento e às provações mais intensas, não estamos sozinhos. O Senhor, o Rei sobre todos os reis, age para proteger o seu povo, mesmo quando ele parece invisível na narrativa. A dependência de Deus leva à vitória onde a lógica humana vê apenas derrota. A história de Abraão nos ensina que nossa força não se apoia em planos humanos ou em nossa capacidade de evitar o sofrimento, mas na nossa fidelidade a Deus. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a obediência humana pode nos levar a uma situação de perigo, mas o plano divino sempre nos reconecta à fonte do nosso sustento e propósito. Essa revelação é a pedra angular da nossa fé. Não podemos depender de nós mesmos para encontrar o caminho da superação. A história de Abraão também nos desafia a examinar nossa própria atitude em relação à injustiça. Assim como os caldeus, muitas vezes nos sentimos dignos de julgar ou retaliar outros. A história nos convida a celebrar a misericórdia e a nos alegrar em perdoar a quem nos fez mal, refletindo o coração do Pai. A soberba de Abraão representa a cegueira do poder e as consequências devastadoras do pecado. Ele tramou o mal, mas suas ações se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Isso nos alerta para o perigo de fazer do nosso egoísmo uma forma de buscar satisfação.
em vez de um reflexo de nossa gratidão. A história, portanto, não é apenas sobre o pai que foi lançado ao perigo, mas também sobre o poder que se dobrou e o Deus que restaurou. Ela nos mostra que, em nossa jornada, podemos estar tão perdidos na busca por aprovação quanto aquele que está no sofrimento. Deus nos ama em todas as situações. A figura de Abraão é a mais crucial da narrativa. Ela representa o caráter de Cristo, que não mede o amor com base em desempenho. Ele suporta a injustiça e se alegra com a visão de sua restauração. Sua atitude quebra paradigmas de justiça humana e revela a essência do amor divino, incondicional, restaurador e sempre disposto a perdoar. A decisão de Abraão de se expor ao perigo não foi uma garantia de livramento. Ele estava preparado para ser morto. Mas o amor, em sua imensa graça, superou todas as expectativas humanas. Esse gesto nos ensina que a graça é muito mais abundante do que nossa imaginação. A narrativa de Deus não é apenas uma história, é um convite, é um chamado para todos nós, sejamos aqueles que se sentem perdidos ou os que se sentem justos. O convite é para reconhecermos nossa necessidade de perdão e aceitarmos a alegria de viver na casa do Pai, onde o amor é a única regra. A atitude de Abraão, que eleva sua fé acima de sua própria dor, é um símbolo do amor que há no céu por um pecador que se arrepende. É um ato que nos lembra que a salvação não é um evento solitário, mas um banquete de restauração, onde cada um de nós, ao voltar, encontra seu lugar à mesa. E o amor de Deus é tão grande que ele não só celebra a vitória, mas também busca convencer aqueles que se excluem. Isso nos revela a profundidade da misericórdia de Deus, que não desiste de ninguém, mesmo daqueles que, por sua própria justiça, se excluem da sua alegria. A atitude de Abraão para com a promessa de Deus mostra que a graça é para todos. A maior tragédia não é o pecado de uma vida rebelde, mas o endurecimento do coração de uma vida que se considera perfeita. É um alerta que o orgulho pode ser a barreira mais difícil de superar. E o amor de Deus, um ato de pura compaixão, nos desafia a ser a resposta de Deus para as necessidades do mundo. Em vez de perguntar, quem é o meu próximo? Somos levados a nos perguntar, de quem eu posso ser o próximo? O amor de Deus nos impulsiona a agir, a servir, a curar. Por fim, a figura de Abraão nos convida a olhar para o eterno. Ele nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para a nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Abraão se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.